Oi, tudo bem? Eu tô voltando depois de muito tempo que eu não apareço aqui. Não lembro quando foi o último vídeo que eu fiz, acho que foi em novembro, uma coisa assim. Mas muita coisa mudou na minha vida. Não assim de forma tão drástica, assim, como vocês podem ver, eu tô num cenário novo, mas ainda tô aqui no Clubinho do Nada. É... Agora eu tenho impressora, eu tenho máquina de corte. E assim, eu tenho um microfonezinho bacana para gravar vídeo. Assim, é doido, porque coisas que antes me limitavam, né, assim, pouquíssima coisa, assim, realmente tá sendo um empecilho para fazer as coisas. Agora eu não quero mais sair daqui, do clubinho. Eu tô indo em casa só pra comer, dormir, e dar comida pros bichos e, assim, eu não tô conseguindo ficar mais em casa. Não tô querendo mais e, assim, é sempre uma coisa nova. Eu tô trabalhando agora pra abrir a minha lojinha. São as embalagens, alguns dos produtos que eu vou vender lá. Vou vender print, vou vender adesivo. Eu vou fazer uma experiência de vender estampa também, camisa no caso. E assim, tem várias coisinhas. Eu acho que é a primeira vez que eu tô mergulhando de cabeça nessa coisa do design de produto, né? Que é doideira. Assim, eu fiz um movimento diferente. Eu desenvolvi o produto, né? Eu não sei, na verdade, se acontece assim, né? De você ter primeiro o produto e depois fazer as coisas que estão circundando esse objeto, né? Então, depois do bonequinho, eu fiz a embalagem, tem os outros elementos que vai ser surpresa, que vão ter dentro da caixinha também, as etiquetas dos chaveiros. Então, assim, eu tô caindo, mergulhando de cabeça nessa coisa da produção autoral mesmo. Já faz um bom tempo que eu, assim, na verdade, eu nunca consegui um emprego, né, na vida. E, assim, eu procuro ainda vagas interessantes, porque essa coisa da instabilidade faz muito mal, sabe? Assim, não falo nem no sentido criativo em si, mas, enfim, para qualquer ser humano é muito ruim você viver sem saber como vai ser o dia de amanhã, sabe? E, assim, é péssimo. Então, eu tô usando disso tudo aqui para colocar minhas coisinhas para frente, experimentar com outras mídias, né? Enfim, é a primeira vez que eu tô disponibilizando para venda, assim, eu acho que ficou um produto com uma qualidade massa, assim, para botar para frente. É... E assim, eu tô achando muito doido essa experiência toda, assim, de me arrodear de eu. É que assim, eu tô conseguindo acessar umas coisas que eu fico, caramba. Assim, não no sentido assim de querer me ser de querer ser especial, assim, de forma mais objetiva, mas sobre tipo, o que é que faz eu ser eu, sabe? Eu compartilhei, dei retweet num tweet lá no X, né? Twitter, eu chamo de Twitter, enfim. Que fala sobre, que era perguntando sobre, vou mostrar aqui na tela, não sei onde. Perguntando qual era o jogo que você jogava entre os anos 90 e 2000 e 2005, acho que
não sei, uma coisa assim. Que você ainda não parou para pensar, de pensar nele. E eu lembro muito claramente qual foi o jogo que eu joguei, que era um CD-ROM chamado Quem Pode Salvar Júlia. E esse jogo, assim, é literalmente a essência, assim, de tudo que eu faço, assim. Não só ele, mas, assim, é um jogo 2D, de point and click. Tipo, é misturado com animações 2D e, tipo, tem animação 3D também misturado. Mas só que é muito louco porque acessa um período muito massa, assim, não é nem... Obviamente é uma parada nostálgica, né? Mas, assim, eu pensei mais no sentido de, tipo, era um momento no qual eu não tinha tantas grandes preocupações de vida, sabe? Hoje em dia eu não uso mais o computador para surfar na internet, sabe? Assim, tipo, usar a internet da forma que eu usava antes, sabe? Mas assim, eu entendo também que faz parte de como ela tá agora, né? A gente não tem mais essa sensação de que a gente tá saindo ou entrando, sabe? Do local. Internet. Tudo na internet, naquela época, era construído como associado a um espaço, tipo site, lugar, sabe? É... E... e é doido, e hoje em dia a gente não tem mais essa sensação, mas só que com esse jogo eu tive. Aí daí eu tava trabalhando aqui com massa cerâmica, né? E eu tava querendo fazer reproduções de embalagens de sucrilhos. Mas assim, eu tava pensando em fazer uma parada mais genérica, sabe? Tipo, colocar marcas que a galera já usa. Já é conhecido, tipo Nescau, Sucrilhos e tal. Mas só que assim, eu tava indo num jeito muito... Como é que eu posso dizer? Eu sinto que isso já foi feito. Assim, é normal a gente produzir fazendo referências a produtos assim, comerciais, né? É uma parada muito da arte pop, né? Mas assim, eu tava muito pra essa linha. Aí eu coloquei aqui em cima da. Sempre esqueço, da base de corte, 3 retângulozinhos, assim, enfileirados. Do nada, eu me lembrei de um sucrilhos que foi descontinuado. Foi tipo no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que se chamava Estrelitas. Ele, inclusive, foi relançado em 2019, mas foi por um período curto de tempo. Eu nem cheguei a ver. E, assim, esses sucrilhos, eu era viciada nele, sabe? Assim, era... Tipo, eram estrelinhas, sabe? De mel. E combinava com leite, combinava com iogurte, combinava com achocolatado. Era tipo, mas só que eu estrelinha, sabe? E assim, eu fiquei, caramba, eu fui uma criança que jogava Quem Pode Salvar a Júlia e comia muitas estrelitas. E eu fiquei, que loucura, né, velho? Porque assim, eu não sou a única de ter essa experiência, mas assim, num contexto no qual a gente tá tão... As coisas estão tão pasteurizadas, tipo, parece que tá todo mundo vivenciando a mesma coisa, sabe? Eu sinto que eu cheguei no core, assim, do que eu sou, sabe? Assim, eu me senti muito feliz em ter tido essa memória. Inclusive, vou fazer um chaveirinho com a embalagem dos sucrilhos, estrelitas.
Eu não consegui, não deu certo porque eu não sabia que não podia passar verniz em cima de vinil. Com coisa impressa, né? Aí a tinta escorreu todinha. Eu vou ter que pensar de outra forma para que preserve essa imagem. Mas assim, isso me gerou uma alegria, uma parada de tipo, caramba, realmente, eu tô conseguindo acessar isso em mim, né? E assim, não é uma parada nem de ser. Ah, eu tô querendo ser criança de novo, mas assim, uma forma de burlar é, essa lógica que a gente acaba caindo, sabe? Não a rotina, inclusive eu amo rotina, só não tô conseguindo ter. Por isso que tá tudo tão caótico pra mim. Mas a coisa da gente olhar as coisas com outros olhos, sabe? A gente tem uma relação diferente. Principalmente essa coisa da gente dividir trabalho da arte, sabe? Mas assim, eu vi uma publicação no Instagram nesses dias, acho que sei lá, há 2 semanas atrás, alguma coisa assim, que falava justamente sobre isso, eu acho que talvez a maior angústia do artista não é não dividir, não separar as duas coisas, mas de querer e achar que é necessário separar a arte do trabalho. Mas só que quando a gente é artista, a gente sempre é artista, sabe? Assim, não tem como a gente mudar esse olhar. É a forma que a gente se relaciona com o ambiente, a gente observa as coisas e tal, não é uma forma tão típica assim. Não falo que a gente tem superpoderes, ou que a gente fique pensando sempre em trabalho, mas assim, ou um aspecto mais romantizado da coisa. Mas a gente tem contato com a vida de uma outra forma, né? Assim, o nosso trabalho basicamente é expressão. Nosso trabalho é com expressão, né? Então acaba tocando locais muito sensíveis, né? E não é todo mundo que está disposto ou ou ainda acessou esse tipo de contato, né, com a vida. Então é muito doido porque assim, quando a gente precisa ganhar dinheiro, né, de qualquer forma. E por que não enxergar essa expectativa do trabalho como um laboratório, sabe? Como algo que você não precisa deixar de ser, mas é algo que você é um ambiente diferente, sabe? É como se a gente fosse fazer uma residência artística, sabe? Num canto que você nunca foi antes. Você vai jogar com as regras do jogo daquele espaço, entendeu? E, e não é questão de imposição, mas de como cada espaço funciona mesmo, assim. As pessoas se relacionam de uma forma diferente, o espaço é organizado de uma forma diferente, a cultura daquelas pessoas é diferente, enfim, os costumes. Então, tudo isso acaba sendo regras, né? Então, assim, é um laboratório, né? Então, assim, com isso daqui, mesmo que, tipo, exista um objetivo, né? Eu tô colocando em prática a minha prática criativa, sabe? E assim, os chaveirinhos, assim, os chaveirinhos, eles são bem simples, né? Mas assim, a proposta deles é tipo, literalmente uma massinha amassada, sem nenhuma intenção de ser algo. E eu pinto, eu envernizo, eu coloco os olhinhos onde eu acho interessante que seja colocar uns olhinhos, entendeu? Então é muito interessante porque assim, se você observar, não é uma parada de tipo, tô fazendo isso porque é bonitinho. É bonitinho, é fofinho e tal, assim. Eu tô com muita pena de vender eles e abrir mão. Mas isso aqui mas assim, comunica uma parada que eu acredito, sabe? Que é fazer com as mãos,
é você aceitar as falhas, né? E abraçar esse lado mais experimental para sua vida, sabe? E de observar as coisas de outra forma, sabe? Porque assim, tá, é um objeto que ele foi modelado, né? Tem uns carinhas. Se você olhar assim e não souber o que aconteceu por trás disso. Mas aqui é basicamente eu dizendo, existe uma fluidez no criar, né? Embora não aparente ser fluido, não seja um processo fluido. Mas fluidez no sentido de, tipo, quando você está criando, tudo que você faz parece certo, assim, porque não é certo, mas coerente, sabe? E é isso. Sempre quando eu tô criando, quando eu sinto que é o caminho certo, eu só vou seguindo, sabe? E a coisa flui. E eu achei muito massa, porque assim, é um objeto muito simples, mas é algo que comunica o que eu acredito, não é simplesmente a cópia de uma Hello Kitty, sabe? Ou de uma outra coisa da cultura pop, sabe? É um traço autoral e de tipo, aqui tem minhas digitais, eu amassei, essa peça aqui é única, sabe? Claro, eu vou fazer vários mais desses, mas nenhum vai ser igual ao outro, sabe? Assim, e é doido, enfim, é isso, tipo, é um projeto completo, sabe? As caixinhas, sabe? Eu tô querendo trazer uma experiência mais completa de, tipo, do que ser só uma embalagem, sabe? Eu quero que a pessoa entenda que foi feito pelas minhas mães. E mesmo que vai ter um número limitado, pelo menos dos bonecos horrorosos, a ideia é ficar lançando de 6 em 6, né? E nunca mais eu vou reproduzir esses bonequinhos novamente. Então, assim, é um blind box, mas só que é exclusiva ainda. Não vai ter outra pessoa que vai ganhar o seu mesmo bonequinho que você adotou. Então, assim, são coisas que, assim, tipo, eu não vou conseguir fazer em larga escala, né? Pelo menos alguns objetos. Eu vou ter um controle maior, vou tentar respeitar isso. Mas eu vou fazer, sabe? Assim, eu não vou me preocupar, vou testar, sabe? Eu vou querer fazer adesivo também, eu quero fazer print. Mas tudo eu tô, assim, eu sentindo que tá tudo confluindo e eu tô me sentindo muito satisfeita com tudo que eu tô fazendo, assim. Satisfeita não de tipo, isso aqui, enfim, por si só vale, sabe? Mas assim, eu tô me sentindo satisfeita porque é algo que comunica o que eu acredito, sabe? E eu tô muito feliz, assim, sabe, com isso e eu acho que eu demorei muito tempo, assim, para alcançar, assim, não que ter um momento certo para fazer as coisas, mas de que isso tudo aqui é uma demonstração de amor próprio, sabe? Eu fico muito feliz com o jeito que as coisas estão acontecendo e tal. No sentido da estabilidade, assim, eu tô um pouco longe, mas nesse aspecto, assim, eu tô feliz, sabe? E eu sinto que é o caminho certo, sabe? Assim, eu consigo sentir nas coisas que eu faço que é bem esse o caminho, sabe? Eu consigo sentir dentro de mim. E é isso, foi um vídeo mais de atualização de pensamentos. E deixem sugestões do que eu posso fazer. Ainda não tenho quadros, né, fixos, porque ainda também estou tentando entender a minha dinâmica aqui, né, agora que mudou, estou em outra sala. E é isso, assim, eu vou continuar fazendo vídeo, mas eu também não quero criar esse compromisso muito assim, porque minha rotina tá meio estranha
eu preciso ter uma rotina, mas eu ainda estou em período de adaptação ainda. E é isso. Tem muita coisa para me aprofundar mais com vocês aqui sobre o que rolou. Mas por enquanto é isso. Até para soltar esse vídeo logo. Tchau!